Ok, então nós vamos, antes de iniciar a nossa leitura em Mateus, nós vamos fazer uma breve introdução. Eu quero começar com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai falar aos presbíteros da igreja de Éfeso, para se despedir deles. Então ele diz muitas coisas importantes para eles e faz algumas recomendações, porque ele sente que depois daquele dia ele não verá mais aqueles irmãos. E ele, depois de fazer várias recomendações, ele diz que, versículo 22, impelido pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Eu imagine que você estivesse fazendo uma viagem a serviço de Deus e você estivesse sendo movido pelo Espírito Santo a ir a Jerusalém, mas ao mesmo tempo que você está sendo impelido por essa força que é maior do que você para ir a Jerusalém, esse mesmo Espírito mostra a você que espera por você lá não é nada de bom. Sofrimentos, prisões, açoites. O que é que você faria? Você seguiria a viagem? Ou você ia orar de novo? O que você ia fazer? Como crentes do século XXI, evangélicos do século XXI, o que nós geralmente faríamos é começar a tentar nos convencer de que aquela voz não era de Deus, era do inimigo, Porque afinal Deus não vai nos enviar para uma coisa ruim. Deus não vai nos enviar para um lugar onde nós vamos ser presos e açoitados. Deus não faz isso, Deus é amor, afinal, não é? Mas será que foi essa a atitude de Paulo? Não, não foi essa. No verso 24, ele logo em seguida diz, eu estou lendo em Atos 20, tá? Então no verso 24, ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então veja qual foi a posição que Paulo tomou diante desse direcionamento que ele recebeu, quando ele sabia que estava indo para Jerusalém e que lá seguramente ele seria preso e iria sofrer. Então ele diz, porém, ou seja, porém em relação ao quê? Em relação a essa atitude natural que o ser humano deveria tomar de fugir do sofrimento. Mas esse sofrimento, ele não é um sofrimento, não é um masoquismo da parte de Paulo, não é Paulo que está procurando o sofrimento. O sofrimento faz parte justamente da sua vida de fidelidade e serviço a Deus. É por isso que ele iria sofrer. Ele iria sofrer justamente por ser fiel a Deus e por desejar cumprir cabalmente a missão que Cristo havia colocado em suas mãos. Então ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, ele não despreza a vida, ele considera a vida preciosa, mas não para ele mesmo. Ele considera a vida dele preciosa para quem? Para Deus. Então ele diz, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então veja que esse versículo 24 apenas nos ensina muitas coisas. A primeira coisa que ele nos ensina é que a nossa vida é preciosa. Nossa vida tem um significado muito grande, muito importante, mas não por ela mesma, ou não porque ela por si mesma possa ter esse significado, ou que este significado, essa importância seja algo que deva estar relacionado ao nosso próprio proveito e bem-estar. Não, a nossa vida é preciosa para Deus, desde que ela sirva aos propósitos de Deus, desde que ela sirva para aquilo, que afinal
Ela foi criada para ser, ou seja, uma expressão da glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Não é? Todos os catecismos reformados normalmente têm como primeira pergunta essa questão: para que o ser humano foi criado? E a resposta é: para conhecer a Deus, para desfrutar de Deus, para glorificar a Deus. Então essa é a nossa razão principal, a razão principal da nossa existência. Então Paulo diz: eu não tenho a vida como preciosa para mim mesmo, mas para Deus. Porque desde que eu complete a carreira que eu recebi, o ministério que eu recebi do Senhor, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus, então a minha vida terá valido a pena. Percebe o que ele está dizendo? E por que nós estamos introduzindo com esse texto se vamos pregar em outro texto? Se vamos estudar em outro texto? Porque eu procurei um exemplo que fosse satisfatório para a gente começar. Porque a nossa lição de hoje tem muito a ver com isso, irmãos. Tem a ver com a gente parar e pensar um pouco sobre qual é a razão da nossa existência. Para que nós existimos? Qual é a grande missão da nossa vida? É ganhar dinheiro? É formar uma boa reputação neste mundo? É criar filhos? Enfim, fazer cursos, viajar, conhecer lugares? Muitas coisas boas que a gente faz nessa vida, coisas legítimas, elas glorificam a Deus também, desde que o nosso coração esteja voltado para essa direção. Mas não há nada que seja maior, mais importante, mais efetivamente legítimo do ponto de vista da nossa existência, da razão da nossa existência, do que servir a Deus, do que fazer da nossa vida um instrumento da missão de Deus. Então o nosso foco hoje é esse, uma vida em missão. Ou seja, a nossa vida é uma vida que deve estar vivida, ser vivida em uma missão, para cumprir uma missão, um projeto, um propósito. E isso é o que nós vamos perceber aqui ao entrarmos no texto que nós vamos estudar hoje. Ok? Então, na última lição, nós vimos que nos primeiros 4 versículos do capítulo 10, Mateus vai descrever ali aquele momento em que Jesus chama 12 homens, 12 discípulos. E qual era o propósito de Jesus? Ele queria enviar esses discípulos a uma missão, uma grande missão evangelística. E pelo contexto, nós sabemos também que esse ato de Jesus representa uma primeira resposta a uma necessidade que ele mesmo havia apontado anteriormente. Agora, se chegando aqui ao texto de Mateus, vejam comigo aí no capítulo 9, nos versículos 35 a 36, que a gente já estudou semana passada, mas só para a gente poder pegar o fio da meada, como se dizia antigamente. Diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Muito bem. O que é que Jesus fazia? O que o texto diz? Hein? Vamos lá, vamos agora começar a trabalhar. O que Jesus fazia? O que o texto diz que ele fazia? Ele ensinava, percorria cidades, ensinava, curava, pregava o evangelho. Qual é o evangelho? Não, mas está escrito aí. O evangelho do reino. Mas por que? Existem outros evangelhos? Muitos. Existem muitos evangelhos. Mas o evangelho de Jesus é o evangelho do reino de Deus. O que mais que Jesus fazia? Curava doenças, enfermidades. Agora, como é que ele se sentia em relação às multidões? O texto também vai dizer como ele se sentia. Hein? Ele tinha compaixão. Por quê?
Porque via que eles estavam sem pastor. Ovelhas, eram como ovelhas sem pastor. Ou seja, eram pessoas perdidas, que andavam tateando por aqui e por ali, mas não tinham uma direção na vida. Ou seja, eram pessoas que estavam perdidas. Então ele se compadecia delas, porque elas viviam como ovelhas sem pastor. E é nesse andamento do texto, então, que ele vai fazer uma afirmação, uma constatação. Qual é a constatação que ele faz? A seara é grande. Não, antes da constatação, no verso 35 ainda, segunda parte. 37. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o que ele diz que deve ser feito a respeito? Orar, pedir a Deus, pedir ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara, né? Então, nesse propósito, nesse sentido, que ele, no capítulo 10, como resposta a essa necessidade, ele começa então, ele forma o primeiro grupo de missionários, né? Ali que a gente viu no domingo passado, foi onde nós encerramos a nossa lição passada. Hoje nós já estamos na lição de número 21, passa rápido, né? Então, a partir do verso 5, ele inicia o processo de envio. Mas, antes de enviá-los propriamente, o que ele vai fazer? Ele vai pronunciar um longo sermão. E esse sermão é composto basicamente de 3 partes. E a primeira parte trata das instruções sobre a missão, né? E é isso que nós precisamos prestar atenção aqui, né? Esse aqui é o segundo grande discurso de Jesus em Mateus, né? Como é que a gente ensinou aqui no princípio, né? A gente lembra que Guilherme frisou bem essa parte. O Evangelho de Mateus, ele intercala o quê? Discursos com narrativas, né, de eventos, milagres, coisas que foram acontecendo ali no ministério de Jesus. Ele se assemelha muito ao livro de Deuteronômio, onde nós também temos ali discursos de Moisés e narrativas. Porque o Evangelho de Mateus, ele é um evangelho escrito com uma intenção muito clara, né, de mostrar que Jesus é o grande rei prometido no passado, e que sobre ele todas as escrituras dão testemunho. Por isso, uma frase comum no Evangelho de Mateus que a gente aprendeu qual é? E isto aconteceu para que se cumprissem as escrituras e tal. Não é isso? Então, essa, digamos assim, coincidência não é necessariamente uma coincidência. É uma intenção de Mateus. Ele quer mostrar que Jesus é maior que Moisés, que a obra que Cristo veio fazer, ela tem uma envergadura ainda maior do que a obra que Moisés havia feito no deserto. Então, esses discursos de Jesus, eles vão sendo intercalados aqui entre vários eventos que serão descritos no Evangelho de Mateus. Ok? Então, esse é o segundo grande discurso de Jesus em Mateus. O nosso foco de hoje vai se concentrar nessa primeira parte, entre os versos 5 e 15, do capítulo 10, onde Jesus então vai dar essas instruções sobre a missão, né? Vamos ler agora aí do verso 5 então até o 15. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na.
Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, pelo privilégio de podermos tê-la mais uma vez aberta diante de nós. Te agradecemos porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos e ela também é a causa de nós podermos ter essa liberdade, Senhor, de estar diante da tua palavra mais uma vez para aprender aquilo que ela traz acerca da vida, não apenas da vida biológica, física, mas sobretudo da vida eterna, a vida verdadeira que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Então, Senhor, ajuda-nos nesta manhã, traz a unção do teu Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, dá-nos um entendimento, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que a tua palavra tem a nos ensinar. Que o teu nome seja glorificado, que nós saiamos daqui, Senhor, mais conscientes, mais motivados, que a nossa fé seja fortalecida e o nosso compromisso seja aprofundado, Senhor, contigo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós vamos considerar aqui algumas coisas que talvez a gente já tenha falado em outros momentos, em outras situações, algumas coisas até falamos no domingo passado, mas vamos tentar aprofundar um pouquinho mais o significado, as implicações dessas questões. O que podemos ver aqui é que Jesus, embora fosse Deus e tivesse todo o poder e pudesse realizar todas as coisas com apenas uma palavra, isso não significa que ele agia sem um plano. Jesus não fazia as coisas sem um planejamento, né? Que nesse caso compreendia, por exemplo, determinar um alvo. Né? Uma meta precisa ter um alvo, uma missão precisa ter um alvo, uma meta. Ele também vai definir a melhor estratégia, o que dizer, como fazer. Ele vai pensar em provisão de recursos. Tudo isso está compreendido dentro do quê? De um planejamento para uma missão. E são coisas que Jesus vai levar em conta aqui. E é o que nós vamos encontrar nesses 11 versículos que nós acabamos de ler, né? A primeira coisa que nós vamos ver logo no iníciozinho do verso 5, na primeira parte, é que o texto diz: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Então a palavra usada no grego aqui, traduzida para a nossa linguagem como pelo verbo enviar, ela pode ser interpretada de várias maneiras diferentes. Mas pela natureza do Evangelho de Mateus, aqui essa palavra tem um sentido bem específico. Seria algo como uma ordem real. Né? Jesus está agindo aqui como um rei que vai enviar os seus embaixadores ao mundo para entregar uma mensagem e executar tarefas específicas em seu nome, porque ele é o rei. Então eles serão apenas representantes do rei, eles não serão o próprio rei, né? João Batista teve essa compreensão muito clara. No Evangelho de João, logo no capítulo 1, nós vamos ver que João, ele dava testemunho da luz, mas ele não era a luz. E quando alguém começa a vir, e as pessoas começam a assediar João, ele diz: olha, aquele lá é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sou eu. Então, essa já é uma primeira questão para a gente levar em conta aqui, né? Eles eram embaixadores do rei, não eram o próprio rei. E graças ao texto paralelo de Marcos, no capítulo 6,
Nós sabemos que Jesus os enviou de 2 em 2. Lucas também vai pontuar isso, né? Mas Marcos 6, versículo 7. E a partir daí é que eles se tornam pescadores de homens, como Jesus vai prometer lá no início, quando ele os chama, ele diz: olha, agora vocês vão ser pescadores de homens. Então eles passam a ser algo além de discípulos e eles serão chamados de apóstolos, que significa enviados. Aquele que é enviado, um apóstolo. Mas Lucas enfatiza esse detalhe lá no capítulo 6, verso 12 a 13, quando ele fala sobre o mesmo assunto de Mateus, só que ele traz um detalhezinho a mais, onde ele diz: e Jesus lhes deu o nome de apóstolos, ou seja, eles receberam uma designação diferente, específica, e consequentemente receberam um nome diferente. E esses 12 seriam os únicos 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, né, que de fato poderiam ser chamados assim. Depois vai haver uma outra missão, mas nessa missão os missionários não são chamados de apóstolos. Então, essa ideia que se tem hoje, né, de que todo mundo pode ser apóstolo, é uma coisa que não encontra respaldo bíblico, porque apenas 13 homens, né, se a gente considerar o apóstolo Paulo, foram designados como apóstolos por Jesus. Apenas estes. Agora, Jesus não permite que eles vão à missão sem antes dar instruções importantes, muito claras sobre a missão que eles vão abraçar. Porque Jesus não quer que eles saiam para fazer a obra sem ter noção do que isso significa, não é? Esse é um problema que ocorre com muitos missionários modernos. Eles querem fazer a obra de Deus, eles têm paixão, mas eles não têm muita consciência do que significa fazer a obra de Deus. Então, muitas vezes, eles vão para o campo missionário, né, armados com aquele romantismo que é comum da paixão dos primeiros tempos na presença de Cristo, e então, muitas vezes, eles se sentem decepcionados, frustrados, porque não fizeram uma avaliação muito precisa do que significa servir ao Senhor, porque há uma série de implicações importantes que precisam ser levadas em conta. Não é? Então Jesus vai passar para eles essas instruções para que eles possam ter sucesso na sua missão. E a primeira coisa que ele vai definir aí nesse aspecto, qual é? Versículo 5, parte B. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele aponta um alvo. Qual é o público-alvo de vocês? São os judeus. Esse é o público-alvo, né? Essa é a primeira coisa que ele faz: as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não devem ir aos gentios, nem às cidades dos samaritanos. Mas por quê? E para a gente entender bem essa questão, nós precisamos sempre ter em mente que Jesus, em tudo que ele dizia, em tudo que ele fazia, ele estava usando referências das Escrituras do Antigo Testamento. Ele viveu cada dia neste mundo de um modo absolutamente intencional, ou seja, em tudo que fazia, Jesus tinha uma intenção. E nessa parte, pelo menos 2 textos que estão no Antigo Testamento vão ser lembrados aqui. O primeiro é Jeremias 50, versículo 6. Se você quiser, pode abrir aí Jeremias capítulo 50, versículo 6. Chegou lá? O que diz aí? O meu povo não rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Muito bem, obrigado, Jenny. Então diz aí, olha, o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte
e se esqueceram do seu aprisco. Nós já falamos aqui diversas vezes que a ovelha é um animal totalmente dependente dos cuidados de um pastor. Há muitos tipos de animais que Deus criou que têm uma certa autonomia. Alguns têm muita autonomia, mas a ovelha não. A ovelha é um animal totalmente débil, necessitada de orientação, de cuidados o tempo todo. Então não é à toa que o Senhor escolheu a ovelha para comparar o seu povo, para trazer uma imagem ilustrativa do seu povo. Ele escolheu as ovelhas de propósito, porque o homem, de fato, precisa o tempo todo ser guiado por Deus. E em cada momento que o homem perde essa direção, essa liderança, cada momento em que ele abre mão desse direcionamento que vem de Deus, consequentemente ele se perde. Então, esse é o objetivo aqui dessa comparação. Agora, quem são esses pastores? São os líderes espirituais do povo. Naquela época, os sacerdotes, muitos profetas, Já o texto de Ezequiel, que é o segundo texto, nós vamos ver respectivamente aqui no capítulo 34, versículos 6, 11 e depois do 23 a 25, está escrito assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de densas trevas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Texto bonito esse, não é? O Senhor diz: bom, já que os pastores que deveriam cuidar das minhas ovelhas não estão cuidando, então eu mesmo vou buscar, vou procurar as minhas ovelhas. Mas é interessante que Ezequiel fala uma coisa aqui que parece meio sem lógica. O Senhor diz aqui, através de Ezequiel, que ele vai apacentar essas ovelhas por intermédio de quem? Tem um nome aqui: Davi. Mas Davi já morreu, né? Vamos lembrar, né? Então, como é que ele vai pastorear essas ovelhas através de Davi? Será? Então esse Davi tem que ser outra pessoa, não é? E a gente vai ver quem é esse Davi, então. Jesus está fazendo aqui o que? Uma conexão direta com a palavra inspirada dos profetas. Como sempre, ele está agindo sob a orientação de um guia prático, um manual. E qual é esse manual? São as Escrituras do Antigo Testamento. E me chama a atenção, irmãos, esse fato, porque veja, se Jesus, o Filho de Deus, determinou que a sua vida seria conduzida pela palavra de Deus, como é que nós vamos viver de outra maneira, meus irmãos, se não guiados pela palavra de Deus? Como é que a igreja pós-moderna acredita que pode viver sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter comunhão com Deus? Cristo fazia tudo isso. Ele orava. O texto de Lucas, no início ali, quando vai falar a respeito do nascimento de Jesus, logo na sequência ele diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria, no conhecimento de Deus, ou seja, houve um processo de aprendizado na vida de Jesus, embora ele fosse o Filho de Deus, não é? A carta aos Hebreus diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então houve um processo de aprendizado na vida de Jesus. Jesus aprendeu. Ele aprendeu
a orar, ele aprendeu a ler a Bíblia, ele aprendeu a conhecer as Escrituras e ele também aprendeu a viver pelas Escrituras. A gente nem sempre para pensar nessas coisas, né? Nós achamos que Jesus funcionava no piloto automático. Mas não, irmãos. Quando a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo como homem, isso não é uma figura de linguagem, é um fato. Tudo que acontece na vida de uma pessoa comum aconteceu na vida de Jesus. O único fato incomum que nos separa de Jesus é que Jesus viveu aqui uma vida sem pecados. Mas quanto às demais coisas, ele viveu uma vida exatamente como nós vivemos. Então, Jesus era guiado o tempo todo por aquilo que as Escrituras diziam. Na prática, o que o texto está dando a entender é que Jesus é o Davi, que viria a ser o príncipe, o prometido em Ezequiel, aquele que estaria pastoreando as suas ovelhas. Não é à toa que Mateus faz referência a Jesus como o rei davídico, desde a genealogia do capítulo 1, não é? Quando ele vai fazer a narrativa da genealogia, ele vai ligar Jesus direto tanto a Abraão quanto a Davi, que são aqueles dois momentos em que a aliança é estabelecida e depois ratificada como uma promessa. Ela é estabelecida em Abraão, vai ser desenvolvida ao longo do tempo, e quando chega em Davi, no capítulo 7 de 2 Samuel, o Senhor então faz a promessa. Olha, eu vou estabelecer para você uma casa, uma dinastia que nunca terá fim. E o seu filho será o meu filho. Ele fará a minha vontade, e o seu reino nunca terá fim. Então, o reino de Salomão teve fim, né? Os filhos de Davi, todos eles entraram num caminho de desgraça e perdição. A família de Davi, naquele momento, não podia de modo algum representar o que a promessa estava dizendo. Então, evidentemente, quando Mateus vai falar de Jesus, ele vai mostrar que Jesus é esse descendente de Davi, né? Esse rei messiânico que devia vir ao mundo. Então, a partir desse momento, os seus discípulos vão ajudá-lo no propósito de reunir essas ovelhas perdidas e trazê-las de volta para o aprisco do bom pastor. Então, qual é a prioridade da vida de Jesus, irmãos? Era cumprir essas promessas feitas no passado. Esse era o seu grande propósito. Então, Jesus é o amém de Deus a todas aquelas promessas. Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios. Jesus é o selo, é a chancela, é o carimbo que valida, que autentica tudo o que foi dito no passado. Sem Cristo, todas as promessas do Antigo Testamento ficam sem sentido, se tornam sem efeito. Então, seus atos e palavras sempre estão ligados a esse propósito. E essa é também a razão de ser, de ele dizer coisas como disse a mulher cananeia: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Quando a gente lê esse texto sem o contexto, não parece cruel? Parece uma coisa muito cruel ele dizer isso para uma mulher que estava ali com a filha endemoniada em casa, aflita. Mas quando a gente entende o contexto, então as palavras ganham todo sentido para nós, né? Mas além disso, aqui também vai uma crítica aos líderes do povo naqueles dias, especialmente os fariseus, eles que deveriam também ter pastoreado o povo com a palavra de Deus. Porém, o que é que eles fizeram, irmãos? Foi imitar os maus pastores descritos por Jeremias e Ezequiel. Eles abandonaram as ovelhas do Senhor e deixaram que elas se dispersassem. Então é por isso que Cristo determina que eles vão primeiro, né, ou apenas naquele momento, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é como é que eu vou dizer? É uma parte, né, da revelação divina que será depois também desenvolvida pelo apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer que o evangelho foi trazido primeiro ao judeu, né? Depois aos bárbaros, aos gentios, aos gregos, aos romanos, a todos os povos daquela época, mas primeiro ao judeu, justamente por conta dessa dinâmica de cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento que nós verificamos aqui na vida de Jesus, né? Há outras razões? Sim, mas essa
pelo menos a meu ver, é a mais importante, é a que vai nos dar uma perspectiva melhor no desdobramento do texto. Depois os gentios também vão entrar, sim, a porta será aberta para eles, mas neste momento o foco principal de Jesus são as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? Mas a mensagem também precisa ser determinada, né? O alvo é importante, mas é só o começo. Então Jesus vai definir mais duas coisas. Primeiro, qual é a mensagem a ser transmitida, e segundo, que tipo de ações os apóstolos deveriam realizar nessa missão. Então ele vai dizer aí nos versos seguintes, verso 8, aliás, verso 7, perdão, 7 e 8. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Só até a parte 8, a 8 parte A. Então, qual é a mensagem a ser transmitida às ovelhas perdidas? É chegar o reino dos céus. O reino dos céus está próximo, é chegado o reino dos céus. A missão dos apóstolos, então, não será diferente da missão do próprio Jesus. Né? Então, a mensagem que eles deveriam pregar é a mesma mensagem que o seu mestre pregava. É chegado o reino de Deus. Ou seja, é o evangelho do reino. A boa notícia que deveria ser compartilhada é que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. O que isso significa? Que o reino dos céus aproximou-se. Ou seja, o reino chegou agora, ele é chegado. E o que isso significa? Bom, na controvérsia com os fariseus, Jesus ele vai afirmar algo que nos ajuda a entender. Quando ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, e ali os fariseus vão questioná-lo, dizer que ele expulsa pelo poder de Beelzebul, então ele diz para eles: olha, se eu expulso pelo poder de Beelzebul, por quem eu expulso os seus filhos? Agora, se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado sobre vocês. Então Jesus está afirmando, né, que nele e em sua obra, em seus sinais, o reino de Deus chegou. Né? Mateus 12, 28. Ainda, se nós olharmos um pouquinho à frente no contexto posterior, no capítulo 11, versículos 2 a 6, dê uma olhada comigo aí. 11, 2 a 6. O que diz aí? Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Então, o que eles estão ouvindo e vendo? Hein? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha só. Então o que Jesus está dizendo? Olha, fala para João que os sinais estão aqui. A pergunta que João fez é a seguinte: você é aquele que deveria vir? Ou seja, você é o Messias? Ou devemos esperar outro? Então ele não diz nem que sim, nem que não. Ele diz: olha, fala para João o que é que vocês estão vendo. Essa é a senha. E João vai entender. Percebe? Então, aquele não era o momento ainda de Jesus se revelar publicamente, por isso ele manda uma senha para João. Ele fala: João, olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo lá é o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Isaías 61. Então, sim, Jesus é aquele que devia vir. Da mesma forma, né, quando os discípulos, os apóstolos, dentro desses termos aqui definidos por Jesus, começassem a pregar o Evangelho dessa maneira, e começassem a também curar, e a gente vai ver isso depois,
isso teria uma repercussão, né? Mas a mensagem, em primeiro lugar, ela tem esse sentido. Olha, os seus ouvintes vão entender que o reino de Deus, que eles tanto esperavam, pelo qual eles tanto ansiavam, já chegou. O reino é Cristo. O reino é o próprio Cristo. Ele é o reino. Ele é o Senhor do reino. O rei do reino. E ao mesmo tempo ele é o mesmo. Ele mesmo é o reino. Ok? A segunda coisa também que ele vai definir então é que tipo de ações os apóstolos deveriam realizar nessa missão. E é a mesma dinâmica da mensagem, né? Assim como o seu mestre pregava, eles deviam pregar. Assim como o seu mestre agia, eles deviam agir. As mesmas ações. Então Jesus havia transmitido a eles a autoridade para que pudessem realizar sinais e maravilhas em seu nome. Capítulo 10, versículo 1. A gente já viu isso semana passada, né? Ele lhes deu autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E aí também a gente entende por que é tão importante aquela discussão sobre a autoridade de Jesus, desde o capítulo 9, que a gente enfatizou tanto aqui. Por quê? Porque era importante que a autoridade de Jesus fosse reafirmada através dos sinais que ele realizou, para que agora, ao entregar também dessa autoridade aos seus discípulos, eles, os próprios discípulos, dessem credibilidade a Jesus nesse sentido. Ou seja, eles precisavam realmente crer e ter a certeza de que ele tinha autoridade para passar a eles, né? Para transmitir a eles, e que isso iria ter repercussões efetivas na missão. Então, em tudo que os apóstolos fizessem, eles estariam glorificando o nome de Jesus. Por quê? Porque a autoridade para realizar tantas proezas, tantas curas, tantos milagres, não era deles, era de Jesus, né? Veja, se você avançar um pouquinho aí para Lucas, no capítulo 10, versículos 18 e 19, Lucas 10, 18 e 19, vai dizer assim: eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Quando Jesus fez isso? Por que ele fez isso? Aí o versículo 18, ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, o negócio estava feio, estava bravo, mas eu dei autoridade a vocês. É sério. Então, irmãos, nós, de nós mesmos, não temos nenhuma autoridade, não temos nenhum poder, se Cristo não nos der, né? Lembra do que ele disse para Pilatos? Ele disse: Pilatos, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não te fosse dado. Então é Deus quem dá autoridade, é Ele que concede autoridade. Cristo concede autoridade à sua igreja, aos seus discípulos. E tudo o que acontece neste mundo, irmãos, todos os governantes deste mundo, né, todos eles agem e fazem as coisas que fazem sob a autoridade de Deus. Deus faz isso. Paulo vai dizer isso em Romanos 13: não existe nenhuma autoridade que não esteja debaixo da autoridade de Deus. Deus é plenamente, absolutamente soberano, né? Como diz John Piper, ele é minuciosamente soberano. Ou seja, não existe absolutamente nada no universo que não se mova somente e apenas sob a ordem de Deus e a autoridade que Deus dá. Então aqui nós já temos lições muito importantes a considerar, né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso juntos. Dentro do que nós temos visto, irmãos, qual é a missão da igreja no mundo? Qual é a missão da igreja? Imitar a Cristo, fazer o mesmo que ele fazia, anunciar o reino, procurar as ovelhas. O que mais? A missão da igreja, prioritariamente, veja, eu falei prioritariamente,
É missão da igreja construir grandes catedrais? Não. É missão da igreja se contextualizar para que ela se torne mais atraente ao mundo? Não é a missão da igreja. Infelizmente, a igreja acabou abraçando para si, como prioridade, coisas que Cristo não estabeleceu para ela como prioridade. É prioridade da igreja saciar a fome dos famintos deste mundo? Não, não é. Isso pode ser feito? Pode e deve ser a igreja. Nós aqui temos o nosso trabalho de assistência social, mas essa não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é outra. Porque, pastor, se for dar comida, mas não der o evangelho, a salvação, não vai resolver. Exatamente. Vai saciar a fome temporária. Sim, sim. Inclusive, essa missão de curar enfermos, né, expulsar demônios e todas essas obras que os discípulos deveriam fazer, elas têm implicações não apenas físicas, mas também espirituais. Não é? Porque veja, basicamente em quase todos os momentos em que Jesus vai lidar com uma situação de cura, né, nós podemos observar o contexto de salvação. Né? Vamos pegar o exemplo daquela mulher hemorrágica. No final ele diz: filha, a tua fé te salvou. Então o grande objetivo, né, de Jesus neste mundo, irmãos, não é curar, não é saciar a fome das pessoas, é salvá-las. Porque o grande risco que nós corremos não é morrer fisicamente, mas espiritualmente. Esse é o grande risco. Então a grande missão da igreja é a mesma missão de Jesus, é a mesma missão dos apóstolos, é sinalizar o reino de Deus no mundo, é anunciar com clareza que o reino já chegou e que Jesus é o único e verdadeiro rei, digno de ser adorado, amado, exaltado, engrandecido e servido também. Né? Então, como é que a igreja vai cumprir essa missão? Como é que ela cumpre a missão? Como é que ela cumpre a missão? Nós vimos aí. Vamos lá. Ensinando. O que mais? Pregando. Curando. Não é? Testemunhando. E tendo compaixão. Que é onde nos leva o quê? A pregar, a compartilhar a palavra. Porque, irmãos, a maior demonstração de misericórdia e compaixão que nós podemos ter, que nós podemos expressar, é compartilhar o Evangelho. Por quê? Porque aquela pessoa com quem nós estamos compartilhando o Evangelho, ela está indo para o inferno. Então, o que adianta nós darmos a ela comida, o pão, sustento para uma vida inteira e não darmos o Evangelho? Porque no fim, mesmo bem alimentada, nutrida, suprida, um dia ela vai morrer. E depois da morte, o que o pão vai fazer por ela? O que o sustento vai fazer por ela? Nada. Mas a pregação pode fazer muito. A pregação pode salvá-la. Cristo pode salvá-la por meio da pregação. Né? Então, esse ponto também é muito importante. Agora, qual deve ser a mensagem da igreja ao mundo? Qual deve ser a mensagem? O que a igreja vai pregar, irmãos? Hein? O reino de Deus se aproxima, né? Se aproximou, já chegou. Então, qual é a mensagem? É o Evangelho de Jesus. O Evangelho do reino de Deus. E hoje, quantos evangelhos existem nesse mundo? Muitos. Muitos. Não é? Muitos evangelhos. Qual deve ser, então, irmãos, a mensagem? A mensagem é o Evangelho do reino. Quando as pessoas querem colocar um verniz de cristianismo, né, e de autoridade bíblica na sua religião, o que elas fazem? Elas usam a Bíblia. Ou então elas criam o Evangelho segundo fulano, Beltrano, Cicrano, porque ali vai dar um verniz de legitimidade àquela religião, mas ao mesmo tempo sem se render aos senhorios de Cristo. Né?
Então, essa questão é muito específica aqui. O evangelho pregado, o evangelho que deve ser anunciado, é somente o evangelho do reino. Se o evangelho do reino não for pregado, não for anunciado, se outro evangelho for anunciado, é possível que aquela pessoa assuma a responsabilidade não com Cristo, mas com outras coisas, em nome de Cristo. E por fim, qual deve ser a meta na missão da igreja? Qual é o objetivo da igreja? O que ela visa alcançar, irmãos? De acordo com a mensagem, com o texto aí que a gente leu. A salvação. A salvação de quem? Das ovelhas perdidas, não é? Mas ainda vale ovelhas perdidas da casa de Israel? Não, sim ou não? Hein? Mas nesse momento, inicialmente, era a casa. Depende, né? Por quê? Porque agora, para nós entendemos que o Israel de Deus é mais do que Israel nacional. O Israel de Deus são todas as ovelhas de Cristo. Os gentios, né? Os brasileiros, os franceses, os portugueses, os ingleses, os alemães, todos aqueles que vierem a Cristo fazem parte do Israel de Deus. Mas no sentido objetivo, sim, a nossa missão foi expandida, as nossas tendas foram alargadas. Agora nós estamos em busca das ovelhas perdidas no mundo inteiro, não somente do território de Israel, ou da nacionalidade israelita, né? Mas Jesus vai acrescentar outros detalhes aqui, a gente vai avançar um pouquinho, porque a nossa hora está passando rápido. Em que condições os apóstolos deveriam ir? Versículos 8b até o versículo 10, que diz assim, olha, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Nessa parte, o primeiro ponto a ser esclarecido aqui é que o trabalho implicado na missão deve ser feito gratuitamente. E é muito importante observar, irmãos, como Jesus é sábio e prudente em cada aspecto dessas instruções, né? Porque ele conhece o coração humano perfeitamente bem. E ele sabe que tudo, até as coisas mais belas e virtuosas que nós podemos aprender e praticar, podem degenerar na cobiça, na busca de glória pessoal, na busca de riquezas, de poder, de bens, de reconhecimento. Então o que ele faz? Ele vacina os missionários. Ele vai lá e diz assim, olha, eu deixo claro para vocês uma coisa, vocês receberam de graça, então vocês têm que dar de graça, vocês não podem cobrar, não é? Então, a missão de Jesus, que é a missão da igreja, não deveria ser vista como um meio de se alcançar benefícios próprios, fama, riqueza. Ainda bem que hoje a igreja amadureceu, ninguém mais pensa nessas coisas, né, irmão? Mas antigamente muita gente pensava nisso. É claro que eu estou sendo irônico, né? Então, eles não estão sendo enviados como empreendedores com vistas à realização profissional, ao retorno financeiro, material, não. Eles são trabalhadores da seara. Da seara de quem? De Jesus. Eles são embaixadores do reino. Do reino de quem? De Jesus. Então eles apenas representam, eles não são o rei, eles não são o reino, eles não são os senhores da seara, eles são apenas servos a serviço do Senhor da seara, a serviço do rei. Então essa ordem de graça recebestes, de graça dai, como diz nas versões mais antigas, ela estava perfeitamente alinhada até ao ensino dos rabinos, quando eles diziam aos seus discípulos, também a respeito dessas coisas, palavras semelhantes. Os próprios rabinos não poderiam cobrar pelo ensino da lei, porque afinal ela havia sido recebida por Moisés graciosamente da boca de Deus no monte. Então seria pura cobiça
algo imoral e antiético, além de uma ofensa contra Deus, cobrar pelo ensino da lei que Deus entregou graciosamente a eles. Não é? O mesmo deveria ser observado então pelos discípulos de Jesus. O que eles teriam a oferecer, o que eles teriam a dar, que não tivessem recebido gratuitamente do seu mestre, irmãos? Nada. O que é que você tem a oferecer de bom para alguém que você não tenha recebido de Deus? Tudo que nós temos, entre aspas, porque não temos, mas tudo que nós administramos deste mundo, que vale a pena ser compartilhado, nós recebemos de Deus. Não é? Então a mensagem que iria transmitir foi recebida. O poder e a autoridade para realizar sinais e maravilhas foram recebidos. Portanto, eles não poderiam cobrar qualquer pagamento ou valor ou esperar reconhecimento por um eventual sucesso da sua missão que eles estavam para cumprir, porque tudo que eles iriam fazer não era nada senão uma forma de compartilhar, de deixar fluir o que o próprio Cristo havia colocado em seus corações. Então, na verdade, eles já haviam recebido previamente a sua recompensa, porque Jesus esclarece esse ponto lá na segunda obra missionária que a gente já viu registrada em Lucas, na missão dos 70, e ali quando os discípulos voltam radiantes, porque até os demônios se submetiam à sua autoridade, no mesmo texto que a gente leu, no versículo seguinte, Jesus faz a seguinte advertência, ele diz: olha, não se alegrem tanto porque os demônios se submetem à autoridade de vocês, não. Alegrem-se mais pelo fato de que os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. E é interessante isso, né, irmãos? Que às vezes as pessoas começam a ser usadas por Deus e elas ficam tão empolgadas, tão entusiasmadas, elas se enchem de orgulho, de vaidade pessoal, e elas acham que agora elas estão com tudo em cima, porque Cristo está usando a vida delas como instrumento, e elas se esquecem que a coisa mais importante é ter o nome escrito nos céus, é ser conhecido por Deus, ou seja, é termos sido salvos por Cristo. Isso é o mais importante, essa é a nossa grande recompensa. Então ali quando os discípulos voltam assim, todos entusiasmados, empolgados, Senhor, agora ninguém nos segura, porque até o diabo se submete a nós. Jesus falou: olha, menos. Pense no seguinte, o mais importante para vocês não é isso. O mais importante é que vocês foram salvos. O mais importante é que agora vocês são servos de Deus. Então, resumindo, tudo que os discípulos poderiam vir a fazer, como cumprimento da missão no mundo, ainda seria bem menos do que tudo que eles já haviam recebido de Deus. Mas isso deveria ser feito apenas e tão somente para a glória de Deus, de graça, porque haviam recebido de graça. Então, antes que você pense assim, poxa, então, esse negócio de levantar recursos para enviar missionários, e dízimos e ofertas, esse negócio não está certo, não. Antes que você pense isso, Jesus vai te dar uma contrapartida aqui no texto. Nos versículos 9 e 10, ele diz aí, olha, não levem ouro, nem prata, nem cobre, os ciclos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Em outras versões diz do seu salário. Então a segunda coisa importante aqui é determinar os recursos para a viagem. Afinal, qualquer um que pense em viajar vai se preocupar com isso, O que levar? O que levar? Comida, dinheiro, roupas, calçados, enfim, provisões. Imagine isso com a mente de uma pessoa pós-moderna, que vive no nosso tempo. Jesus disse aqui, olha, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão. Imagine isso. A gente hoje,
Né? Muitas vezes a gente chega na frente daquele armário cheio de roupa e fala assim, estou sem roupa. Estou precisando comprar mais roupa, porque o armário está cheio de roupa. Nós hoje temos tantos calçados que não cabem no armário, a gente tem que inventar outros lugares para enfiar os nossos calçados. Nós temos joias, nós temos um monte de coisas, um monte de tranqueiros que a gente vai carregando e amealhando ao longo da vida. Mas é surpreendente que Jesus chega para esses seus discípulos e diz, não levem nada, senão o que for estritamente necessário. Gente, uma peça de roupa naquela época era algo que custava muito, muito. Mas Jesus diz para ele, olha, nem 2 túnicas vocês vão levar. Por que ele fala sobre guardar ouro no cinto? Porque o cinto dos judeus naquela época, que prendiam as suas roupas, eram cintos largos. E eles funcionavam como uma espécie de uma pochete. Dentro do cinto eles podiam guardar coisas, não é? Então as pessoas carregavam ali dinheiro, podiam carregar pequenas pedras, né, de pedaços de ouro, poderiam carregar moedas ou outras coisas menores, né, de volume menor. Ele também diz para eles não levarem sacolas ou alforjes, que era uma espécie de mochila, onde eles costumavam carregar os seus alimentos ali, roupas para viagens, né? Levavam vários tipos de alimentos que naquela época se usavam, né? Vagens de feijão e outros, não sei se naquela época tinha feijão, mas algum tipo de grão que eles utilizavam. Então, isso era também uma forma de dizer a eles, olha, não leve nem comida. E qual é a justificativa de Jesus para dar essa ordem, irmãos? Ele diz, o trabalhador é digno do seu alimento, ou do seu salário. O que exatamente Jesus quer dizer com isso? Bom, a questão aqui, que é óbvia, né, no primeiro momento, é que esses missionários, esses trabalhadores da seara, no exercício da sua missão, eles deveriam depender inteiramente do sustento que vem do Senhor da seara. O Senhor vai sustentar vocês. Agora, ainda um aspecto dessa dependência que não está tão óbvio, nem tão aparente, que é como é que Deus vai trazer essa provisão. Será que Ele vai operar milagres diariamente? Como a multiplicação dos pães e peixes? Como é que Ele vai fazer isso, irmãos? Então, de novo, será importante a gente recorrer aqui a um elemento cultural da época, que tem a ver com os rabinos também. Embora eles fossem proibidos de cobrar pelo ensino da lei, o povo em geral considerava um privilégio receber um rabino em sua casa. Oferecer comida ou outras provisões a um rabino, que era reconhecidamente piedoso, era considerado um privilégio pelos judeus naquela época. Estes homens, esses mestres da lei, quando eles eram realmente pessoas autênticas, né, quando eles não eram falsos mestres, eles eram muito considerados e tratados com todo respeito e admiração. Um dito rabínico da época diz assim, aquele que receber um rabino em sua casa, ele permitir desfrutar de seus bens, a Escritura considerará essa atitude semelhante a uma oferta contínua, ou seja, algo que agrada a Deus. Então, a ordem de Jesus aos seus discípulos não soou estranha a eles, porque eles tinham essa questão cultural muito arraigada nas suas mentes. Quando Jesus disse essas palavras, é possível até que eles imediatamente tenham feito essa associação, e o fato era que nessa direção de Jesus, ele estava trazendo justamente essa perspectiva de que eles fossem receber o alimento por onde eles passassem. O trabalhador é digno do seu alimento. Ou seja, Deus usaria as pessoas de boa vontade para suprir cada necessidade dos apóstolos no campo missionário. Não levem nada. Então, mais tarde, esse princípio se tornaria uma prática comum na igreja primitiva. Paulo vai tratar diretamente sobre isso em pelo menos 2 momentos. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Já estamos partindo para a
parte final aqui do nosso tempo. Versículo 7, Paulo diz assim: quem é que vai à guerra? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Veja o versículo 14 agora. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou seja, é o mesmo que Jesus está dizendo: trabalhador digno do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, um pouquinho mais à frente. 1 Timóteo 5, 18. Diz o texto aí: que eles façam o bem. Não é 1 Timóteo, acho que é 2 Timóteo. Não, estou no lugar errado. Versículo 18, capítulo 5, agora sim. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então vejam, e Paulo vai juntar Deuteronômio 25:4, né? Não amordace a boca ao boi quando ele pisa o trigo, a Mateus capítulo 10, né? O versículo 9 que a gente leu aqui: o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, qual o significado que Paulo deu a essa expressão de Deuteronômio? Aquele que trabalha na obra de Cristo é digno de receber o seu sustento. Agora, Deuteronômio 25:4. Agora, o que é sustento, irmãos? Sustento é o quê? Uma Mercedes parada na garagem, uma casa de 1.500 metros quadrados, com piscina no fundo, né? Naquela piscina de borda infinita, que agora é a moda, né? A moda agora é piscina de borda infinita. E muitos empregados, isso é sustento? Não, sustento são coisas básicas. É o pão, é o alimento, uma vida digna, uma vida decente, que também não traga escândalo, porque a vida miserável pode trazer tanto escândalo quanto a vida de excesso, né? Então a gente precisa ter vigilância nesses aspectos, e sempre, em todos, para a gente não exagerar nem aqui nem ali. E Jesus explica como isso vai funcionar, né? Aí, a partir do verso 11, ele diz: em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Então, é interessante que primeiro os discípulos de 2 a 2 deveriam procurar na cidade uma casa que pudesse hospedá-los. Qual é o critério para a busca dessa casa? Qual é o critério? Hein? Não, o critério para... Está aí no texto. Hein? Se for digno. Esse é o critério. Então, a casa que tem que ser buscada é uma casa digna. E o que seria uma casa digna? Né? A gente pode entender com isso que a casa significa as pessoas, e não a casa em si. Porque uma casa não é digna ou indigna, né? São as pessoas que moram ali que são dignas ou indignas. Então os discípulos deveriam procurar hospedagem na casa de pessoas que fossem reconhecidamente pessoas dignas, íntegras. E por que isso, irmãos? Bom, a gente poderia associar aqui a essa ordem a vários motivos diferentes, mas pelo menos 2 significados importantes tem aqui. Primeiro, sendo aquela cultura tão ritualista e preconceituosa, caso os discípulos se hospedassem com alguém marcado pelo desprezo da sociedade local, isso iria certamente trazer impacto sobre a pregação do Evangelho que eles iriam fazer. Ou seja, isso traria descrédito, né? Os seus ouvintes de imediato iriam ter aquela reação de má vontade em relação ao Evangelho, a mensagem que eles iriam pregar. Não é verdade?
Porque se você, por exemplo, vive numa região, né, onde determinada parte daquela região onde você mora é reconhecidamente uma parte dedicada integralmente ao crime, né, digamos que você veja uma pessoa todo dia entrar e sair dali participando junto com aquelas pessoas que estão ali envolvidas naquela vida de crime, e aí aquela pessoa vem pregar o evangelho para você. Como é que você vai receber essa mensagem? Você vai desconfiar, não é isso? Você vai ficar... Pode ser até que ela esteja ali para ganhar aquelas pessoas evangelizando, mas você não sabe disso. A impressão que fica para você é que a mensagem dela está comprometida, não é verdade? Então, possivelmente, essa é a razão. Mas o significado mais provável é que os discípulos deveriam procurar pessoas piedosas, que estivessem esperando a consolação de Israel, né? Assim como Simeão e Ana desejavam a manifestação do reino de Deus, e quando eles viram aquela criancinha de 8 dias, né, Simeão disse: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a consolação de Israel. Então, ao encontrar essas pessoas, os discípulos teriam de explicar a razão da sua chegada àquela cidade. Eles teriam de revelar qual seria a sua missão. Então, se eles fossem bem recebidos, encontrariam não só uma fonte de sustento e abrigo, como também teriam um ambiente familiar para eles permanecerem o tempo necessário, né? Então, Jesus diz aqui para eles que eles deveriam ter esse cuidado. E qual seria o sinal de que a casa era digna? Era a resposta dos moradores à saudação dos discípulos, né? Veja aí os versículos 14: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Então, a resposta dos moradores à saudação dos discípulos seria o sinal se a casa era digna ou indigna. Se a casa fosse digna, ou seja, se as pessoas que moravam ali fossem pessoas piedosas, que esperavam o reino, quando os discípulos chegassem, fizessem a saudação, explicassem a razão da sua presença ali, com certeza eles seriam bem recebidos, não é? A dinâmica do que está escrito aqui fica mais clara no evento semelhante de Lucas, lá no capítulo 10. Vamos de novo lá. Versículos 5 e 8, Lucas explica bem mais como essas coisas deveriam acontecer. Perdão. Diz assim, olha, versículo 5 do capítulo 10. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que lhes for oferecido. Olha só. Imagine então um missionário lá, né, que passou a maior parte da sua vida sendo criado ali com danoninho, Nutella, né? Aí ele vai para o campo missionário. Jesus mandou ele ir e falou para ele: olha, você como o que te derem. Aí ele chega lá na casa, é uma casa humilde, e aí ele vê a dona da casa preparando o alimento, né? E ela pega lá ela não é judia, evidentemente. Ela pega lá um focinho de porco, né? Um pé de porco, aquelas partes que geralmente são desprezadas, bota no feijão, faz aquela comida boa ali. E o sujeito Nutella, ele fica olhando para aquilo, pensando: meu pai amado, porque Jesus colocou o Deus de uma ideia, como é que vai ser agora? O que eu vou fazer? E aí ele vai dizer: olha, não como feijão.
Aí a mulher vai falar assim, mas não tem outra coisa, só tem isso. Ou seja, irmãos, é um desafio muito grande, não é? Jesus diz, olha, come o que te derem, não reclame, não faça escolhas, né? não faça exigências e fique no lugar que te receber. Ou seja, não fique mudando de lugar, aí eu vou sair daqui porque aqui só tem frango, amanhã eu vou procurar uma outra casa de gente piedosa que tenha carne vermelha, porque eu estou cansado de comer frango. Veja que Jesus colocou os discípulos numa situação em que eles deveriam se desprender de toda a vaidade, toda, inclusive gastronômica, para que eles pudessem se concentrar especificamente no quê? Na missão. Na missão, na prioridade. Né? Então, pelo fato dos discípulos estarem naquela casa como embaixadores de Cristo, como seus representantes, caso houvesse acolhida para eles, quando eles proferissem a saudação de paz e de bênção do Senhor, essa paz e essa bênção repousaria sobre essa casa. Por outro lado, se houvesse a recusa, nenhuma bênção seria concedida. A palavra paz, para nós, ela tem um significado muito genérico. Mas para o judeu, a saudação de paz era algo muito profundo, tinha um significado muito grande, porque o shalom, para eles, tinha um significado de várias coisas, de prosperidade, né, de bênção em todos os sentidos, de alegria, de comunhão com Deus, de bênçãos espirituais, ou seja, muitas coisas envolvidas numa simples palavra. Então, essa saudação por si já carregava um significado muito grande. E quando o texto diz que essa paz deveria ser retirada caso a família não recebesse, voltaria para quem a proferiu, tem esse sentido de salvação ou de condenação. Então, é nesse aspecto que a saudação de paz ela poderia repousar sobre quem a recebesse, com espírito voluntário, piedoso, ou poderia voltar para quem havia pronunciado. Não é? Agora, diante dessa recusa incrédula ou positiva de uma pessoa, essa recusa categórica, taxativa, não quero mesmo, eu não vou entregar minha vida a Cristo, já decidi, não quero saber, não acredito, não creio. Então a presença dos discípulos e de sua mensagem nessa mesma casa, nessa mesma cidade, poderia representar algo muito diverso. Ao invés de representar salvação, poderia representar condenação. É por isso que nós falamos aqui constantemente, irmãos, a palavra, ela não apenas salva, ela também condena. Porque ela divide, sempre uma situação em duas partes. Ou você se entrega e será salvo, ou você resiste e será condenado. Jesus vai dizer isso em vários lugares. Em Marcos, por exemplo, na grande chamada do final, ali ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Em João, mesma coisa, ele vai dizer que a condenação é esta, que o Filho de Deus veio ao mundo, mas ele foi rejeitado, e os que não creram foram condenados. Então, eles deveriam realizar algo semelhante a um ato profético, quando essa palavra fosse rejeitada, diz aí que eles deveriam sacudir o pó dos pés, proclamando que juízo sobre aquela cidade. No verso 15, Mateus vai encerrar aqui o discurso, nessa parte das instruções, ele vai encerrar essa parte dizendo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, mesmo que Sodoma e Gomorra tenham sido duas cidades tão pecaminosas, ainda assim haveria menos rigor no julgamento delas do que naquela cidade ou naquela casa. Claro que isso é uma figura aumentada, é uma hipérbole, uma expressão muito forte para dar a ideia da gravidade daquilo que estava sendo proposto ali. E esse hábito de bater o pó dos pés era uma prática comum aos judeus. Sempre que eles viajavam para território dos gentios, fora de Israel, quando eles voltavam, eles tinham o hábito de sacudir o pó dos pés e também das roupas, quando eles iriam pisar na Terra Santa. Porque eles temiam que o simples pó trazido daquele solo gentio pudesse contaminá-los ou as suas casas. Então,
Jesus, ainda que não endossasse esse cerimonialismo dos judeus, ele vai utilizar esse dado cultural como ilustração. E ele afirma nas entrelinhas, né, que uma casa ou uma cidade que abraça a incredulidade e rejeita Cristo, ao rejeitar a sua palavra e os seus discípulos, ela deve ser considerada impura, indigna e também sob juízo divino. Então Jesus está antecipando aqui que haverá oposição, que o trabalho na seara não será simples e nem fácil. E mais tarde Paulo e Barnabé vão realizar esse ato ordenado por Jesus, mostrando que os discípulos levaram a sério essa ordem e entenderam como figura, não como figura de linguagem, e sim como algo literal. Lá no capítulo 13, né, nos versículos 49 a 51 de Atos, quando eles são rejeitados numa cidade, ao sair, diz que eles batem, sacodem o pó dos pés contra esta cidade. Ou seja, é um ato que determina juízo sobre aquele lugar. Okay? Então, irmãos, quantas coisas importantes nessas instruções de Jesus, né, são trazidas para nós. Veja que Jesus está orientando esses discípulos apenas sobre questões práticas da sua viagem, mas quantas coisas essas orientações nos trazem em termos de entendimento sobre a missão da igreja no mundo. Na semana que vem, o sermão continua. A abordagem será um pouquinho diferente, porque agora vai tratar de uma outra questão específica que está relacionada à missão. Mas neste momento o mais importante é focar nessas instruções, nessas determinações de Cristo. Né? Primeiro ponto importante aqui, e aqui a gente já vai também fazendo as aplicações, né? É lembrar, irmãos, que nós também somos chamados para a missão. Nossas vidas foram salvas para que elas pudessem ser usadas como instrumento da missão de Cristo no mundo. E assim como Paulo, nós devemos ter em mente que a nossa vida não deve ser considerada preciosa para nós mesmos, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio prazer e satisfação apenas. É claro que nós temos liberdade da parte de Deus para vivermos neste mundo da melhor forma que nós pudermos, buscar a provisão de uma vida digna, decente, honrada neste mundo, sim, mas sem jamais esquecer que nós não fomos chamados prioritariamente para isso. Nós somos chamados prioritariamente para servir a Deus, para cumprir uma missão que está sobre os nossos ombros. Essa missão, ela começa com a compreensão de que nós somos representantes de Cristo, nós somos seus embaixadores. E o embaixador, ele pode transmitir tanto uma boa impressão a respeito do seu país, quanto uma impressão má. Porque se ele tiver um bom testemunho, como indivíduo naquela nação onde ele está como embaixador, né, se ele se portar de forma digna, decente, honrada, ética, ele vai transmitir uma mensagem. Então, da mesma forma, o cristão deste mundo, ele tem um testemunho a dar como embaixador de Cristo. Ele está vivendo ali a serviço do Rei. Cristo é o Rei sobre a sua vida. Ele não é apenas o seu Salvador, mas também é o seu Senhor. Amém? A segunda coisa importante é a gente entender que nós temos uma meta, nós temos um alvo. Nós não podemos ver, como foi colocado aqui no domingo passado, nós não podemos permitir que, mesmo tendo consciência de que todos os dias muitas pessoas morrem sem conhecer a Cristo, sem conhecer a salvação, não podemos permitir que isso aconteça sem trazer angústia e tristeza ao nosso coração. Não podemos permitir que a nossa vida passe em branco, né, nos lugares e nos momentos e circunstâncias em que nós temos oportunidade de falar de Jesus, irmãos. Em transmitir a mensagem, em compartilhar a palavra de Deus, né? É para isso que nós somos chamados, para compartilhar do que Cristo tem feito por nós. Ok? Além disso,
nós também precisamos levar em conta que nós temos uma mensagem muito específica para pregar, o Evangelho do Reino. E além de ter essa mensagem específica para pregar, nós também precisamos entender que essa é a mensagem que nós devemos ouvir. Porque se nós dedicarmos a nossa atenção, o nosso tempo a ouvir um Evangelho que não é o Evangelho do Reino, quando nós formos pregar, nós vamos pregar o quê? Aquilo que nós ouvimos que não é o Evangelho do Reino. Ok? Né? Certa vez, eu fiz aqui uma pergunta na igreja a respeito de uma determinada pessoa que saía com um alto-falante numa cidade, né, fazendo promessas de bênçãos, especialmente bênçãos financeiras para a vida das pessoas. Parava frente ao mercado, em frente ao posto, e ficava ali falando com aquele alto-falante: olha, Jesus quer te abençoar, Jesus quer te dar isso, Jesus quer fazer aquilo por você, se você vier hoje, com certeza Jesus tem uma bênção para você. Aí eu perguntei: essa pessoa está pregando o Evangelho? Não. Pois é, mas não foi essa a resposta que eu recebi. Muitos disseram: sim, está pregando o Evangelho. Por quê? Porque hoje, irmão, muita gente já não sabe mais o que é o Evangelho. O Evangelho ele foi de tal maneira deturpado pela igreja, e ele foi misturado com tantas coisas que hoje dificilmente um crente consegue saber o que é o Evangelho. E para que ele saiba, ele precisa frequentar a escola dominical, como nós estamos frequentando aqui. Ouvir a palavra de Deus com atenção, para que ele possa aprender a distinguir o que é o Evangelho do que não é o Evangelho. E se eu encher a minha mente do que não é o Evangelho, quando eu chegar aqui, a mensagem transmitida não vai me abençoar. Ela vai me incomodar. Porque eu passo a semana inteira ouvindo aquilo que não é o Evangelho. Entende isso? Então suponhamos que eu passe a semana inteira ouvindo funk. Sou crente, mas sou um crente moderninho. Aí passo a semana inteira ouvindo funk. Aí chego no domingo na igreja, só tem louvor. Aí sabe o que eu penso a respeito do louvor? Ah, o louvor na minha igreja é muito chato. Aí eu chego para o pastor e falo: pastor, nós precisamos contextualizar a nossa igreja. Eu sugiro que a gente agora só toque os nossos hinos em ritmo de funk. Por quê? Porque o coração daquela pessoa está cheio do mundo, irmão. Entende? Aí ela vai chegar aqui, ela vai encontrar prazer no culto? Não vai. Porque ela não se preparou para ter prazer na presença de Deus, o coração dela está cheio de outras coisas. Então, é importante que a gente entenda que a nossa mensagem é uma só. A mensagem que nós temos para ouvir e para compartilhar é o Evangelho do Reino de Deus. E pela misericórdia do Senhor ainda existe bastante gente pregando o Evangelho do Reino por aí. Graças a Deus por isso. Então nós temos muita oportunidade ainda de ouvir o Evangelho do Reino, de levar a palavra do Senhor às almas perdidas, né, às vidas perdidas, as pessoas que estão como ovelhas perdidas. O que não falta neste mundo é barata tonta. Eu já estou melhorando aqui a metáfora, saindo de ovelha e entrando na área da barata, né? Porque barata tonta para nós é mais fácil a gente entender do que ovelha perdida. Então, o que não falta nesse mundo é gente perdida. Agora, em que condições nós deveremos executar essa missão, fazer a obra de Deus, assumir a missão de Cristo? Em que condições devemos fazer isso, irmãos? Nas condições ideais? Não. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar que o Senhor nos dará o recurso, a provisão necessária para fazer aquilo que Ele nos manda fazer. E precisamos também lembrar que tudo que o Senhor nos deu já é o suficiente para nós fazermos o que Ele nos manda fazer. O apóstolo Pedro vai nos dizer na segunda carta, no capítulo 1, versículo 3 em diante, que tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida reta, Deus já nos deu. O Senhor já nos deu. Então não temos falta de nada nesse sentido. Ok? E em relação a todas essas coisas, eu quero deixar apenas duas aplicações aqui. Com isso nós vamos orar e vamos encerrar.
A primeira aplicação é a seguinte. Eu gostaria de fazer uma sugestão para você. Que você hoje, ao sair daqui e ao longo dessa semana, que você refletisse a respeito da sua vida. A sua vida tem sido dedicada, né, a sua prioridade quanto à sua vida tem sido realmente cumprir a missão que Cristo colocou sobre a sua responsabilidade, sobre o seu encargo. Você tem consciência disso? Tem tido essa consciência? Então essa é a primeira coisa. Voltando lá à introdução que nós fizemos com a palavra do apóstolo Paulo, ele diz, olha, em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que eu consiga dar conta da missão que Cristo me deu. Isso é algo que também está no seu coração. E eu digo para você que se não for, deve ser. É preciso que seja. Porque se nós não tivermos essa compreensão, irmãos, a obra de Deus, a missão de Deus na nossa vida sempre ficará num compasso de espera. Porque para nós nunca será o momento, nunca será o tempo. Sempre pode ser depois. Como se nós fôssemos donos do tempo, donos da nossa vida, donos do tempo que Deus determinou para nós nesse mundo, e não somos. Então essa é a primeira coisa, essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que eu gostaria de deixar é um desafio. Um desafio. Que você pudesse ter um ato de coragem e pudesse dizer para você mesmo, para o seu próprio coração, para a sua própria alma, que você não vai mais viver como se a sua existência neste mundo fosse apenas e simplesmente para a sua própria satisfação. Mas que você tome uma decisão de começar agora a redirecionar a sua vida, né, para o cumprimento desse propósito, dessa missão que Deus tem a realizar através de você. Você pode fazer isso. Você pode. Você é capaz. Né? O Senhor te deu tudo que é necessário para que você faça isso. Então, que a sua vida seja uma vida em missão. Que essa seja a sua meta, que esse seja o grande alvo da sua vida. Isso não quer dizer que você precisa deixar de trabalhar, deixar de fazer o que você faz, não. Mas onde quer que você esteja, que você se lembre disso, minha vida é uma vida em missão. Então, onde eu estiver, eu vou compartilhar a palavra. Onde eu estiver, eu vou pregar o Evangelho. Onde eu estiver, eu vou procurar curar as pessoas. Através da minha ajuda, através do meu esforço, através da minha oração, através até do meu silêncio, né? Através do meu amor, da minha compaixão que Cristo me deu para compartilhar, eu vou procurar ser também um instrumento de cura nas mãos de Deus. Irmãos, esse nosso mundo é um mundo doente, onde as pessoas não têm, né? Parece que elas não têm mais nada a compartilhar que não seja doença. Doença emocional, doença espiritual, não é? Doença mental, doença comportamental. São tantas formas de doença, de enfermidade. Esse mundo ele caminha com uma escuridão tão grande que qualquer lâmpadazinha que você acender vai fazer a diferença. E eu digo para você, a esperança deste mundo é a igreja. Não existe outra esperança para esse mundo. É claro, irmão, você não vai me dizer, não, pastor, a esperança desse mundo é Cristo. Eu sei que você está entendendo o que eu quero dizer. Né? Quem vai levar Cristo a este mundo é a igreja. Então, nesse sentido, a esperança desse mundo é a igreja. Ok? Vamos orar em relação a isso? Muda a sua cabeça, por favor. Pastor, Sim. Pedro e João, na porta do templo, o senhor pregando aí, eu me lembrei, que a gente falou para o mendigo lá pedindo dinheiro. Ele falou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, que ele recebeu de Deus, Isso, Ele estava no caminho da igreja, então não importa onde a gente esteja, né? Se ele desse o dinheiro, o mendigo ia estar ali no dia seguinte. Né? Mas como ele não tinha dinheiro, deu o melhor que ele tinha, no dia seguinte o mendigo já não estava mais ali à porta formosa. Né? Então, é Cristo que muda a vida das pessoas.
E Cristo é o melhor que nós temos a oferecer. Na verdade, não há nada melhor do que isso. Ficou mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos mais uma vez pensar a respeito da tua palavra e a partir da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo de instrução, onde nós pudemos mais uma vez receber da graça do Senhor através da ministração, ó Deus, do Evangelho de Mateus. Nós te louvamos, ó Pai, por esse privilégio santo que o Senhor nos tem concedido e agora entregamos a Ti, ó Deus, os cuidados sobre nós, no tocante a tudo aquilo que nós pensamos, ouvimos, falamos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer um autoexame bastante minucioso, detalhado, do que tem sido a nossa vida, Senhor. Ó Deus, quantos de nós aqui, Pai, no início da caminhada, como é tão comum aos novos convertidos, fizemos promessas a Ti, ó Deus, de que a nossa vida seria inteiramente consagrada ao Teu serviço, à Tua obra, à missão que o Senhor nos deu a fazer. Mas, ó Pai, a verdade é que com o tempo nós nos esquecemos dessas promessas, nós nos esquecemos da nossa paixão, do nosso primeiro amor, e permitimos que o nosso coração se ocupasse com tantas outras coisas. Ó Deus, muitas delas coisas boas, coisas legítimas que nós precisamos fazer para sobreviver neste mundo tão desafiador, esse mundo tão mau, tão perverso. Mas, Senhor, nós poderíamos ter conservado a missão, nós poderíamos ter conservado o compromisso com a missão, poderíamos ter conservado a consciência de que nós não podemos, ó Deus, ficar calados, nós não podemos deixar, ó Deus, de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, como a Tua palavra diz, Senhor, em outro lugar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, como Pedro e João dando testemunho ali diante do Sinédrio, dizendo que não podiam se calar. Senhor, nós não podemos nos calar, mas nós temos perdido essa consciência, Senhor, então temos nos calado, temos deixado de falar de Cristo, temos deixado de compartilhar de Jesus. E por isso, Senhor, temos perdido a oportunidade de levar pessoas a Cristo. Há muitas pessoas perdidas nesse mundo, Senhor, fora da igreja e dentro da igreja também. E como nós precisamos, Pai, hoje ter o que pregar, mas precisamos, Senhor, pregar o Evangelho genuíno, verdadeiro, autêntico, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, que é esse que nós encontramos na Tua palavra, ó Deus, e que nem sempre nós conseguimos enxergar. Então te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que o Evangelho de Cristo seja a nossa prioridade, de tal maneira que ao pregarmos, nós não preguemos a igreja, não preguemos a nossa própria vida, mas preguemos a Cristo, porque é Cristo que salva, é Ele que transforma, é Ele que muda a vida das pessoas. Então capacita-nos, ó Deus, nesse sentido, para que nós nos examinemos e vejamos onde deixamos, ó Deus, esta nossa vocação, esta nossa missão. Também suplicamos ao Senhor que o Senhor nos capacite a tomar uma atitude corajosa, Senhor, de dizer não à nossa comodidade, ó Deus, de dizer não à nossa falta de comprometimento contigo, Pai, e ao excesso de comprometimento apenas com as nossas próprias questões, necessidades, ó Deus, e anseios, que nós possamos ter a coragem de negar, ó Deus, a nós mesmos, ó Deus, esta prioridade e devolver a Cristo a prioridade que na verdade pertence a Ele. Que nós possamos fazer dele de novo o único Senhor das nossas vidas e agir, Senhor, e falar e viver de tal maneira que as nossas vidas realmente sejam uma expressão da Tua missão, uma expressão da Tua vontade, do Teu querer, e por onde quer que nós formos, e seja o que for que falarmos, que seja, Senhor, de algum modo tocado, moldado, dirigido pela palavra do Senhor. Que assim como Cristo, nós também possamos viver uma vida intencional,
ó Deus, procurando relacionar as nossas palavras e atitudes com aquilo que a Tua palavra diz. Que nós não nos esqueçamos do Evangelho, que nós não nos esqueçamos de onde fomos tirados e para onde fomos trazidos, para que também não nos esqueçamos para onde nós devemos caminhar, Senhor. Então te pedimos com gratidão e louvor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus.